Fala, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos no nosso quinto dia da nossa série de devocionais com o tema propósito. E antes de compartilhar um texto ao seu coração, antes da gente refletir sobre a vontade de Deus para este dia, quero te convidar para você compartilhar esse vídeo para os seus amigos, se inscrever no canal, lógico, e acionar o sininho para receber as notificações sempre que tiver algo novo aqui no nosso canal. Nesse quinto dia, eu quero ministrar algo ao seu coração. A gente está num cenário diferente, estou aqui na igreja, nós teremos uma reunião daqui a pouco, mas eu quero dividir algo ao seu coração, onde para se viver o propósito, você precisa ter foco. Repete essa palavra onde você estiver. Preciso ter foco. Sempre as distrações vão tentar roubar você daquilo que Deus colocou como meta, como propósito no seu coração. Não sei se você conhece a história de Neemias. É alguém que Deus usou para um grande propósito. E é interessante porque um grande propósito você não faz sozinho. Até porque se fosse sozinho não seria um grande propósito, né? Tudo que é grande você não consegue fazer sozinho. Então Neemias conseguiu pessoas para ajudá-lo. Neemias conseguiu uma infraestrutura de material, onde ele conseguiu ajuda de pessoas que o abençoaram com materiais. Ele conseguiu pessoas leais para ajudá-lo, mas ao mesmo tempo ele também se deparou com algumas dificuldades. Todo propósito nos levará a enfrentar dificuldades. Se você não enfrentar uma dificuldade, acredite, não é propósito. E de tantas dificuldades que eu poderia listar aqui, uma delas é distração. Anote em algum lugar isso, distração. A distração não está relacionada apenas a você fazer coisas que roubam você do propósito, como alguma ocupação, algum trabalho extra. Mas muitas vezes a distração é um tempo precioso que é roubado em alguma coisa que não vai te agregar absolutamente nada. E o diabo usa as distrações para arrancar a gente do propósito, tirar o nosso foco. Em Neemias, no capítulo 6, no versículo de número 3, diz assim: por isso enviei-lhes um mensageiro com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Sanbalate estava tentando tirar Neemias do seu foco. E Neemias é o líder. Neemias representa aquele que recebeu de Deus uma direção. Veja como o diabo é estrategista para tirar você do foco. Ele vai sempre querer derrubar a liderança. Por isso que a gente sempre vai combater a deslealdade, nós vamos sempre combater as divisões, porque elas vêm sempre para derrubar o líder, aquele que recebeu de Deus o propósito. E Neemias, ele era um homem tão espiritual, e Neemias era um homem que estava tão centrado naquilo que Deus estabeleceu para ele, que ele é contundente na resposta. Por que é que eu vou falar com você? Por que é que eu vou parar? Eu estou diante de uma grande missão. Quando você sabe que a sua missão é grande, você vai perceber com facilidade as distrações que vão aparecer. Então, se a gente pudesse listar pelo menos 3 coisas que vão roubar o seu propósito, trazendo distrações, eu poderia nomear essas 3 coisas da seguinte maneira. Primeiro, Sanbalate são pessoas. Pessoas desocupadas vão roubar o seu tempo. Marca isso em algum lugar. Pessoas desocupadas vão roubar o seu tempo. Esse é o primeiro inimigo que vai tentar tirar você do foco do propósito. A segunda coisa é que pessoas, e algumas pessoas, não estarão interessadas que você cumpra o seu propósito. Acredite, algumas circunstâncias, elas vão mostrar a você que nem todos estão felizes com o seu progresso e com o seu crescimento. Você precisa tirar essas pessoas que estão perto de você. Elas literalmente estão tramando para que você não tenha sucesso. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que Sanbalate, ele representa Satanás, uma força maligna que vai lutar contra você. E aqui eu uso uma reflexão de Efésios capítulo 6. Quando a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Você vai perceber que o diabo vai usar pessoas
para tirar você daquilo que Deus quer que você construa. Quem são essas pessoas que o diabo está usando para se opor contra você? Você precisa descobrir quem elas são. É interessante, um líder, ele precisa ter no seu caderno de oração as pessoas que ele vai orar, que são favoráveis no crescimento do propósito. E o líder precisa saber e ter no seu caderno de oração quem são as pessoas que lutam contra o seu propósito. Você precisa orar para que elas mudem, para que elas sejam transformadas, para que Deus alcance o coração delas. Como Paulo declarou no livro de Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, um líder vivendo um propósito, ele vai ter desafios. E nesses desafios você precisa saber quais são. E em todas as frentes que se levantarão contra você, elas vão tentar trazer distrações. Mas acredite, um líder, ele é focado, sabe que está diante de uma grande obra e ele não vai parar por nada. Então a minha oração nesse quinto dia é que você não pare, que você tenha um foco e mantenha esse foco de maneira clara diante de você. Não tenho dúvida que Deus vai te ajudar. Deus enviará recursos, Deus levantará pessoas, Deus ele vai ser um braço ao seu favor. Mas se você não vigiar, o diabo vai criar distrações. Amém? Então que Deus abençoe muito a sua vida nesse quinto dia e aguardo você amanhã, no sexto dia, para a gente falar um pouco mais sobre propósito. Que Deus abençoe você. Até amanhã, querendo o Senhor.